E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rômulo. E gente, hoje começando o nosso sábado aí com Boku no Hero, né? Boku no Hero Academia, episódio 21. Vamos lá, gente. Um episódio que no mangá foi sensacional, foi absurdo. Porém, vou deixar minhas opiniões em relação ao anime para o final, mas vamos falar exatamente o que foi que aconteceu, né? Shigaraki chegou com a Liga dos Vilões, a União dos Vilões, né? Justamente ali para a cidade de Deika, que é justamente onde o Exército da Libertação disse: não, você tem que chegar até aqui, porque senão a gente mata o seu cambista lá, o seu contador, né? O cara que faz as coisas pra vocês. Aí eles chegam, estão exaustos, né? A gente já sabe que eles estão exaustos por conta dessa luta constante contra o Maquia. Mr. Compress lá só dizendo, ó, falta 1 hora e poucos minutos para poder o Maquia acordar. Então eles estão continuando com esse plano de que o Maquia vai ser uma arma principal contra esta luta, né? Contra a união, né? Esse exército da libertação. E aí eles são recebidos por um dos heróis, aquele herói que a gente já vinha constantemente vendo, que já era ali da união, né? E ele chegou e disse, não, é o seguinte, ó, eu vim aqui para apresentar vocês para o nosso chefe, né? Então eles vão para o meio da cidade, a cidade está deserta, não tem ninguém, só que eles começam a perceber que não tem cidadãos, mas, contudo, porém, entretanto, existem heróis e pessoas lá dentro que são todos combatentes. E assim que eles chegam, trocam poucas palavras e começa a confusão, a briga generalizada. E aí, quando a gente vai percebendo, eles acabam se separando e começando as suas lutas individuais, né, em blocos, né, estão enfrentando blocos de pessoas, Shigaraki matando todo mundo ali tentando sair, o Dabi perguntando, mano, por que eu tô aqui, velho? Mas, com o passar do tempo, vai se intensificando as batalhas e chegamos à batalha da Toga, né? A Toga vai enfrentar a Curious, que é uma das tenentes dentro do Exército de Libertação, que ela é uma jornalista, ela faz histórias, matérias e tudo mais, ela tem esse senso de trazer as emoções, aflorar as emoções do público, um pouco sensacionalista, se você for parar pra pensar, só que existe um porém, ela está muito curiosa em querer fazer uma entrevista com a Toga, ela quer falar sobre o passado, sobre a tragédia de uma garota que era uma colegial que saiu, teve uma tragédia, cometeu um crime e começou a ser caçada e também a ser vista com outros olhos através da sociedade. E aí durante esse processo todo ela começa a revelar pequenos passos dentro da vida da Toga que nós não sabíamos até o momento. O fato dela ter matado um colega de turma durante a sua formação e que para todos ela parecia uma pessoa normal, sempre sorridente, sempre muito carinhosa, porém aquilo era uma máscara que tinha sido colocado no rosto dela para que ela pudesse agir dentro da sociedade, né? Como se fosse a vida normal dela. Só que aos olhos da Toga, a vida que ela tem hoje, que é matando pessoas, sugando sangue, fazendo as coisas que ela faz, é uma vida normal. Então você percebe o nível de diferença na mente das pessoas, né? A gente tende a falar que ela é insana, ela cedeu à loucura, ela cedeu aos... Não, cara, às vezes por conta da visão dela, por conta justamente do quirk dela ser associado com sangue, a personalidade dela meio que foi moldada a essa cultuação ao sangue, o culto ao sangue, né? Então durante todo esse processo a gente percebe que ela tá tentando se reafirmar em relação às suas convicções. Eu não tenho uma vida normal, a vida é normal pra mim, é a forma como que eu vejo a sociedade. E aos poucos a gente vai decompondo aquela personalidade que a Toga tem. E aí nós temos um pouco mais do background dela, né? Como ela era rechaçada pela família por conta dessa não é essa loucura, é mais como se fosse dessa apreciação exacerbada pelo sangue, né? Ela desde pequena matando animais, sugando o sangue deles, principalmente por conta de que ela associou o sangue a gostar de alguém. Então ela meio que criou uma associação um pouco distorcida de como a gente faz em relação ao poder e o quirk dela. E aí nesse processo muito forte, principalmente de que quando você vai amadurecendo e tentando manter aqueles sentimentos cobertos, né, meio que fechados, e do nada você não consegue mais controlar. Existe o breaking point, né, o
ponto de ebulição, o ponto de ignição, que é quando você tá aqui e não aguenta mais, você não consegue, é aquele negócio, você não consegue manter uma máscara, esconder de todos quem você é o tempo inteiro. Uma hora ela vai cair. Então foi o que aconteceu, chegou um momento de que ela simplesmente, mano, eu não consigo mais segurar isso aqui sou eu quem eu sou, e soltou aquilo. Então veio todo aquele processo de indo ladeira abaixo, se você pode falar dessa forma, da Toga, ela se envolvendo cada vez mais, ela desenvolvendo esse senso deturpado de gostar de alguém, mas que ela realmente gosta da pessoa, só que ela demonstra isso de uma forma muito estranha, né? Apesar também de que os gostos dela são bem estranhos, porque ela gosta de ver pessoas literalmente todas detonadas, por isso que ela ficou muito ligada ao Izuku, né, o Midoriya, e em consequência a Uraraka, porque ela percebeu que o Midoriya gosta muito da Uraraka, então ela automaticamente transferiu também esse amor para a Uraraka, e que provavelmente esse amor vai ser um fator muito importante pra frente, principalmente no desenvolvimento da trama entre eles, porque não é bem um triângulo amoroso, é um triângulo de pessoas com sensos diferentes da sociedade. Então a gente vai perceber isso muito mais pra frente. Fora isso, durante todo esse processo ela tá lutando constantemente contra a Curious, né? Ela consegue ter uma habilidade de fazer qualquer coisa que ela toque se tornar um explosivo. Não é potente, porém a quantidade é absurda facilita, né? E justamente em coordenação com todos, ela tenta ali fazer formas de conseguir, ela não quer matar a Toga, ela quer subjugá-la para que ela possa fazer uma entrevista, e ela consegue recolher informações cada vez mais que a Toga faz suas ações. E aí vem o momento em que a Toga se encontra rodeada de pessoas e ela tenta sugar o sangue simultaneamente de todos, porém a Curious tornou o sangue das pessoas explosivo. Então isso estoura dentro da Toga. Isso estoura dentro do corpo dela. Veias, estômago, garganta. Então imagina o estrago que isso faz. E é uma luta que constantemente faz com que a Toga chegue ao limite. Até que ela consegue ultrapassar o poder dela. Ela utiliza uma ampola, pequena ampola da Uraraka para poder conseguir se transformar nela. E aí, nesse momento, antes o que era somente a aparência, ela consegue extrair um novo poder. O quirk dela se fortifica e ela consegue utilizar a individualidade da pessoa que ela tomou o sangue. Então imagine as implicações disso para o futuro da trama. Imagine se ela conseguir pegar o sangue do Midoriya, se ela conseguir pegar o sangue do Bakugou, do Todoroki, de todos aqueles que são mais fortes em questão de batalha. E aí ela utiliza o quirk da Uraraka, consegue de uma forma absurda tocar em todos que estão ali ao redor dela e fazerem elevados. E eles voam. E aí ela tira e mata todos na queda, gente. Cara, é agressivo assim a quantidade de sangue que sai das pessoas caindo e morrendo na queda. E mesmo assim ela consegue sair aos poucos, num cambaleante, tentando encontrar um canto para se abrigar, e encontra um armário no meio de uma casa, no meio da vizinhança. E lá ela fica. E no decorrer disso a gente consegue ver os outros locais das lutas, né? A gente vê o Shigaraki junto com o Spiner. Então você vê o Dabi junto do Mr. Compress e o Twice, que estava com o Mr. Compress, mas sumiu. Que foi justamente tentar o paradeiro, achar o paradeiro da Toga. Nesse propósito aí, no mês porém, o Shigaraki começa a ter vários flashbacks ali. Não flashbacks, mas lapsos de memória. Tanto que ele fica se questionando, cara, por que não me mostra logo tudo? Por que somente é só partes? E ele começa a falar também, a relatar e como ele se sente quando ele está, porque ele está extremamente exausto, ele não dorme. Então ele está chegando num ponto de exaustão absurda. Ele começa aqui a... Caraca, o que tá acontecendo? Meus sensos estão diferentes. Tudo aquilo que parece que tá longe começa a se aproximar demais. Eu tô me tornando cansado, eu quero dormir. E aí ele começa a relatar e vir os flashbacks. Uma pessoa, uma criança, uma garota que não faz muito sentido. Uma sala, um escritório, então várias coisas. Ele consegue ver a Nana durante todos os seus flashbacks. Quem é essa pessoa? O que ela vai fazer? Quem é ela? Então tudo isso começa a se juntar aqui, começa a aparecer as peças do grande quebra-cabeça de dentro da cabeça do Shigaraki. E aí nesse momento vem uma grande quantidade de pessoas correndo à sua direção do Exército de Libertação e ele toca. E assim que ele toca, ele mata todos. E aí o Spiner olha. Foi isso que eu vi? O
Shigaraki conseguiu matar pessoas que ele não estava tocando. E aí percebemos que algo está acontecendo com a individualidade do Shigaraki. Assim como aconteceu com a Toga, a individualidade dele está evoluindo. Então, até onde vai essa evolução do Shigaraki? Como ele vai conseguir matar todas essas pessoas? Como ele vai conseguir evoluir? Até onde ele vai o seu toque? Então fica aí várias questões em elevação, né? Porque parece que experiências de quase morte aprimoram os quirks, o desespero de querer sobreviver, assim como a Curious falou da Toga, o desespero de querer sobreviver, de querer se manter viva. A pessoa evolui, ela acha motivação. Então, muito interessante. E aí voltamos ali para o Dabi, que vai enfrentar o seu novo oponente, que também é de gelo. Então, temos aí uma dualidade e um cara que controla gelo, ele não gera gelo, ele controla. Então ele consegue manusear todo o gelo que existe dentro de uma cidade. Então ele aprimorou aquilo e faz como se fosse um gigantesco dragão enfrentando o Dabi. E o Dabi não consegue queimar o suficiente, porém ele faz uma observação: por que você não está usando seu quirk? E aí o Dabi, não lhe interessa, você não iria entender. Mas é justamente porque o Dabi tem que conter muito a utilização do quirk dele por conta do superaquecimento que ele tem, né? Por conta de chamas azuis extremamente quentes. Tanto que o corpo dele prova isso, que é como se fosse o corpo sofresse dano constante, né? Então temos aí uma pista de que o Dabi também tem um limite. Então como vai ser essa luta, não é mesmo? Fora isso, nós também temos ali o nosso querido... eu não consigo falar o nome do Twice, velho. Mano, vocês sabem o nome. Então, o Twice chega ali pra poder achar a Toga e finalmente acha ela. E nós temos revelações de que os planos para o Twice são outros. O Exército de Libertação quer fazer dele parte deles, para poder que ele utilize o quirk dele em prol da revolução que eles vão acontecer. E aí quando vê várias pessoas em formatos dele, com a forma do Twice, né, da forma verdadeira dele. E aí nós entendemos que um dos exércitos da libertação, um dos generais, ele pode manusear elementos e coisas para transformar em seres humanos. Então ele pode transformar uma geladeira num ser humano. Eu quero saber quais proporções que ele pode fazer isso, se são elementos de qualquer tamanho ou se são elementos de tamanhos parecidos ou pesos parecidos. Então temos aí várias coisas que podemos discutir. E aí no final nós temos aquele momento em que ele está ali segurando a Toga, vendo ela toda decaída, toda surrada. E aí vem o próximo enfrentamento. E eu quero saber qual vai ser as evoluções de cada um dos quirks, de cada uma dessas pessoas que estão ali, não é mesmo? Então, em relação ao episódio, foi isso, gente. Tivemos várias coisas aí interessantes para serem comentadas, mas agora eu vou dar a minha opinião em relação ao anime em si, em comparação com o mangá. Eu sei que essa parte é meio chata, tem gente que só assiste o anime, tem gente que só lê o mangá, tem gente que tá cansado das críticas que são elevadas constantemente. Mas vamos lá, gente. Esses momentos, principalmente essa saga dos vilões, ela tem um peso muito grande. Em relação ao quê? Aos ideais que são defendidos durante ela, aos pontos de vista e principalmente sobre a brutalidade das lutas. O que a gente viu no anime é uma versão muito... Eu sei que não pode se reproduzir a mesma coisa do anime, do mangá no anime. Questão de censura. Você também não pode fazer da mesma forma, né, cara? Porque, eu não sei vocês, mas... se você for pegar os painéis onde o Shigaraki mata aquela quantidade de pessoas, a luta da Toga, principalmente, cara, é brutal. O nível de ferimento é brutal. Isso eu vou tirar a parcela de culpa da direção em relação ao anime, porque realmente tem que ter censura, você não pode colocar tudo aquilo que acontece no mangá. Mas o que eu acho que realmente podemos atribuir o grande problema? Faltou o peso. Faltou o peso das ações. Faltou o peso da gravidade e do momento crítico que os personagens estavam vivendo. Você não tinha... Foi tudo muito rápido. Não teve tanto desenvolvimento. Isso que é o maior problema pra mim dessa temporada. Perdeu-se muito tempo em coisas que não eram necessárias.
e se acelerou coisas que não eram para ser aceleradas. Existiam momentos durante o episódio que eu gravei minha reação, mas eu não tive reação. Porque eu esperava que fosse acontecer, eu ia sentir a gravidade da situação, eu senti a gravidade dos acontecimentos, dos ferimentos, das lutas, das nuances emocionais de cada personagem, mas não, foi muito superficial, não bateu como era pra ser batido. Então, eu percebo que essa temporada, principalmente na reta final, que era pra ser, como eles fizeram essa reestruturação de colocar o My Villain Academia no final, eu tô sentindo que tá faltando o peso que essa saga teria. E sabe o que é que eu posso atribuir esse peso, essa falta desse peso? Justamente a modificação da alocação dela na temporada. Porque nós já sabemos o que aconteceu, nós já sabemos o que rolou depois, já sabemos que o Shigaraki está bem, está tendo um aprimoramento, já sabemos que o Twice e a Toga estão bem, o Mr. Compress também, o Dabi também. E a gente sabe da união deles dois, da Liga dos Vilões e do Exército da Libertação. Então, por a gente já saber a conclusão, tira muito do peso que iria ter nos episódios. Então é uma sequência de erros de direção. Uma sequência de erros de direção que eu particularmente venho percebido e fico triste porque essa temporada teria tudo para ser uma das melhores temporadas de Boku no Hero. E eu temo que isso vá acarretar na mesma coisa na sexta temporada, que ainda é mais agressivo ainda tudo que vai acontecer. Então, eu percebo que sim, eu posso alocar parte dessa culpa. Não só da direção também, né? Mas também do fato de que filme. Não sei se vocês já perceberam. Toda vez que tem filme na mesma temporada, existe uma queda. Mesmo que não muito forte, até em casos agora que são extremas, a queda de qualidade. Não só de animação. Em animação eu não vou falar isso porque realmente é muito pouco tempo, eles têm que produzir 24 episódios. Por isso que eu defendia de que essa temporada poderia ser menor, cara. Porque não fazer uma temporada de 12 episódios como foi a primeira temporada. Entendeu? Você diminuiria os episódios e deixaria os episódios mais importantes, mais alongados. E os que menos importantes, como a turma A e turma B, mais conciso. Não teria problema algum, cara. Não teria problema algum. Mas, pra vocês terem uma noção. Temos aqui dois espectros. Você acha que realmente... eu quero uma sua opinião sincera. Você acha que realmente a luta da turma A contra a turma B, que são estudantes se enfrentando e conseguindo melhorar os seus atributos, seus golpes, exceto a parte do Midoriya porque tem realmente um peso maior, você realmente acha que quase metade da temporada era válido gastar pra isso? Você realmente acha? Quase 12 episódios pra isso, turma A e turma B, e gastar 5 episódios pra um acontecimento que vai mudar a narrativa total de Boku no Hero. É onde o mangá, a obra, faz um flip. Você deixa aquela atmosfera de colégio, de aventuras, para algo extremamente pesado. Onde daqui pra frente a gente vai falar sobre sociedade, vai falar sobre a forma como as coisas funcionam, ideais. A gente vai passar por uma narrativa muito mais pesada e filosófica. Apesar de que tem lutas, que é um battle shonen, se você for parar pra pensar. Mas você realmente acha que 5 episódios pra onde você vai ver backgrounds de personagens que são importantíssimos pra narrativa, pra um conceito de que tudo que vai acontecer, aqueles que vão se tornar a maior força de oposição ao núcleo de heróis, e você passar 12 episódios, turma A e turma B? Eu, sinceramente, não acho que é bom isso. Eu, sinceramente, não. Eu entendo que as pessoas gostam de batalhas, gostam de enfrentamentos, mas tirou o peso da temporada toda, cara.
tirou o peso total da temporada. São só alguns pontos onde a gente teve um peso que essa temporada deveria ter. Principalmente o ponto que eu posso dizer é ali o estágio do Endeavor. O estágio do Endeavor, não só por causa do estágio, mas por conta da relação da família do Endeavor. Ali sim teve um peso que era pra ter. Mas infelizmente o resto da temporada não teve. E eu fico triste, né, cara? Tudo isso por quê? Por causa de uma má gestão de direção, de saber o que é realmente importante. Mas infelizmente, estamos aí, né? Então é isso, gente. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa aquele like bacana, nos ajuda bastante aqui no YouTube. Caso você venha curta mais e não é inscrito, considere se inscrever, porque você vai estar recebendo todo o conteúdo do Setor 7, desde animes até jogos. E me diga a sua opinião. O que você acha que essa temporada errou e acertou? Pode falar aqui, eu quero saber. Tudo bem? Então é isso, gente. Muito obrigado por você que chegou até aqui e até a próxima.